nós estamos aqui hoje para discutir um tema que é um tema bem legal, né? O título dessa nossa conversa é Como o Prontuário Digital tem revolucionado a saúde no Brasil. É um tema legal, um tema central em qualquer discussão que a gente faça sobre transformação digital na saúde. E para discutir esse tema, que é um tema legal, temos pessoas aqui que são experts e que vivem esse tema no seu dia a dia. Estamos aqui com a Daene Oliveira, da MV, com Eli Schwark, falei certo, Eli? Com Eli Schwark, da Philips, e com o Alex, da Cora Saúde. Um bom dia a todos. E eu queria começar, vou começar com o Eli, eu queria começar essa conversa perguntando para vocês, e queria ouvir a opinião dos três, se o título dessa nossa conversa, se a gente pode colocar isso como uma exclamação ou como uma interrogação. Afinal, o prontuário digital tem revolucionado a saúde no país, e aí eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês, as considerações, para a gente conversar a nossa conversa. Vamos começar contigo, Eli. Muito bom dia, por favor, suas primeiras palavras e suas considerações. É uma afirmação, né? O prontuário digital, sim, tem revolucionado a saúde no Brasil, mas é uma resposta heterogênea, né? A saúde é um segmento heterogêneo. A saúde, ela deve ser entendida como microcenários ou cenários agrupados. Então, essa resposta ela pode ser mais verdadeira para um grupo e menos verdadeira para outro, mas de maneira geral, sim, nós estamos caminhando para a transformação digital através da adoção de tecnologia. E a gente pode responder entendendo o prontuário digital por três ângulos. Se a gente olha pelo ângulo da assistência direta, como modelo de assistência, se a gente olha o prontuário digital como um fluxo de trabalho ao redor do paciente, uma equipe multiprofissional, e como modelo de gestão. E todos os três são heterogêneos, portanto, não é surpreendente que a resposta também seja que a adoção da tecnologia é diferente para modelos diferentes, né? Nós vivemos num ambiente onde os players nem sempre têm os mesmos objetivos, portanto, a tecnologia nem sempre vai entregar o mesmo para cada um deles, porque cada um busca entregar uma fração da saúde. Então, talvez a resposta possa ser homogênea e um simples sim, quando todo o nosso ecossistema tiver realmente maduro no mesmo grau, porque nós temos, né, adoções em maturidades diferentes. Vou dar um exemplo. O Brasil, se você olhar para o Brasil, e se você olhar para o recorte da ANAP, a gente pode falar que no Brasil a gente é heterogêneo em acesso, por exemplo, e talvez o recorte da ANAP a gente é heterogêneo no grau de utilização das ferramentas dentro do prontuário. Então, assim, para começar a discussão aqui e para também poder ouvir os meus colegas que estão aqui, eu acho que a resposta é sim, porém variável. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder entender a saúde como um todo. E eu queria ouvir também com a posição do Alex para a mesma situação. Mas eu também concordo que assim, e é engraçado porque minha formação é tecnologia, então para mim essa resposta do sim e não é uma coisa que fica atrás da minha orelha assim. E para mim é um sim, um dedo para cima de bom, né? Porque a gente começa a coletar aquilo que é mais precioso dentro da cadeia do cuidado, que é a informação, né? E aí existem alguns meandros que aí sim a fala do Eli faz total sentido, que é diferentes níveis de maturidade entregam diferentes tipos de coleta de informações, diferentes tipos de informação para que a gente possa compor a cadeia de cuidado do paciente, né? Então, as principais ferramentas aqui representadas nesse bate-papo são ferramentas que têm um lado muito bom, que é o lado dele ser altamente parametrizável, e por outro lado, como falando em tecnologia, vestindo meu chapeuzinho de TI, que é a minha formação, leva a diferentes tipos de maneira de trabalhar. E um ecossistema de saúde, trabalhar com informações, que é o nosso objetivo daqui a pouco, vai ser um desafio adicional. E é onde a parte que o Eli diz que é a não heterogeneidade do formulário digital, do prontuário digital.
Então, assim, minha resposta é um sim, bem forte, porque ainda bem que temos isso, e isso está nos guiando para um caminho onde a gente vai, né? Então, se a gente tem um prontuário bem estruturado, com informações que a gente consiga trabalhar e prever o próximo passo, cara, é um sim, comemorando. Mas a gente tem sim um árduo trabalho pela frente de padronização, de construir juntos com um ecossistema, as melhores práticas, porque esse cara vai ser tocado em diferentes lugares durante a trajetória de vida dele. E se a gente não tiver um mínimo padronizado para que a gente possa criar esse patient pathway, a gente não vai saber como lidar com esse cara daqui a pouco. E isso, para nós, é um fator crítico de sucesso, na minha visão, para a saúde, não só para as nossas empresas ou lugares que a gente está trabalhando. Dai, muito bom dia. Tu pediu Bom para ficar por dia. último nessa primeira rodada, né? Só para te esclarecer, viu, Alex? A gente falou ladies first, mas a Dai falou assim, não, eu quero ficar por último. Né? Então, Então, Dai, eu vamos vou lá. explicar porque eu queria ficar por último. Porque eu queria ver a opinião dos colegas, porque eu converso muito com o Vitor justamente, e o Vitor, eu sei a opinião do Vitor em relação a isso, se tá ou se não tá. E assim, eu concordo com o que os dois colegas falaram, tanto com ele quanto com o Alex. Eu, como enfermeira, eu respondo sim. Porém, eu vejo que não é uma realidade de todos os hospitais, né, Vitor? Então, eu acho que eu fico no depende. Porque, às vezes, nós podemos sim estar utilizando um prontuário eletrônico, mas nós não estamos utilizando ele em 100%. Uma coisa é, para que foi criado o prontuário eletrônico? De fato, ele veio para revolucionar o processo de transformação digital na saúde. Então, isso, para mim, é um sim bem grande, bem assim que nem o Alex falou. Agora, como que o prontuário eletrônico está sendo utilizado? Não adianta eu só ter a ferramenta e dizer assim, ó, eu tenho a ferramenta e então eu tenho um hospital digital, eu tenho todo esse processo. Não, depende de fato de como está utilizando. Então, para que ele foi criado? Veio para transformar a saúde no Brasil, e isso eu concordo. Agora, ele está transformando? Depende, porque depende de cada instituição, como ele está parametrizado, como que está sendo utilizado, se é em sua totalidade, é por um grupo de pessoas, é por um grupo apenas de hospitais. Então, assim, o intuito dele é perfeito. Eu, como enfermeira, de formação, na minha época, que não foi muito tempo, tá? Só para deixar bem claro, eu não utilizei prontuário eletrônico, passei a conhecer depois que eu saí, teoricamente, da assistência. Então, assim, o prontuário, ele veio para revolucionar, ele veio para poder tirar aquelas dificuldades, automatizar os processos, ajudar no apoio à decisão clínica. Agora, ele não só isso que precisa, porque precisa da parametrização, como o Alex colocou, precisa de ter o alinhamento dos processos, o processo é fundamental dentro da instituição, aliado à tecnologia. Então, se ele está hoje no Brasil revolucionando, depende de como ele está sendo utilizado. Essa é a minha visão. Show, Dai, obrigado. E só para também colocar o meu tempero nessa conversa, sim, eu acho que é uma ferramenta fantástica, mais do que uma ferramenta fantástica, acho que é o núcleo de qualquer desenvolvimento de transformação digital que a gente imagine para a área da saúde. E quando a Dai falou que conhece um pouco da minha posição já, é que eu gosto de provocar, principalmente quando eu tenho aqui, ó, MV e Tazi, né, em Alex, a gente que acaba sendo mais usuário, né, mas eu gosto de provocar as grandes empresas, os fornecedores que estão aí. Na minha posição lá como presidente da ABCIS, eu tenho sempre olhado e tenho sempre trazido o argumento de que, apesar do quão fantásticas são essas ferramentas, a gente precisa encontrar caminhos para que essas ferramentas estejam mais disponíveis dentro da saúde brasileira, né? Porque quando a gente fala da saúde brasileira, e aí, fazendo já uma outra rodada, a gente está falando de um cenário de um país com muitas dificuldades, com dificuldades orçamentárias, é um país continental, é um país que tem o privilégio de ter um desenho organizacional de saúde diferente do que a gente encontra aí fora, e é um desenho muito interessante. Quando a gente fala de um sistema único de saúde, significa que todos têm responsabilidade em fazer esse sistema único acontecer, e todos, eu estou falando, instituições públicas, privadas, filantrópicas,
de ensino, fornecedores, clientes, enfim, as nossas combinações para que os recursos possam ser bem utilizados e a saúde possa evoluir para atender às nossas expectativas, são combinações muito importantes. E aí, quando eu olho para o cenário do prontuário eletrônico, do prontuário digital, eu me pergunto quanto que a gente não está perdendo por hoje, pegando a tua fala inicial, Eli, por hoje a gente está tão segregado em grupos que utilizam a ferramenta X ou a ferramenta Y, mas que a gente tem muita dificuldade, eu tenho observado isso nos últimos anos, em expandir. E eu te digo isso, eu tenho uma provocação que eu faço, eu assumi a TI do Hospital Moinhos de Vento em 2017. De lá para cá, eu vou em todos os grandes eventos de tecnologia em saúde. E quando eu chego nesses eventos, eu vejo os mesmos fornecedores, os mesmos clientes, os stands até são, às vezes muda a cor de um ano para o outro, mas é basicamente um cenário estanque. Da minha posição de visão, eu não vejo grandes mudanças, eu não vejo novos entrantes, eu não vejo muita coisa nova acontecendo. Eu vejo uma bolha de 400 hospitais que estão se dividindo aí, 400, 500 hospitais que estão se dividindo aí no protagonismo de uso das tecnologias, mas que é ótimo para esses hospitais, mas que para o país a gente realmente precisa olhar além e precisa pensar como é que a gente transforma essa ferramenta numa ferramenta mais acessível, em custo, em necessidade de infraestrutura. Como é que a Philips enxerga uma provocação como essa que eu estou trazendo aqui para ti? É muito boa a provocação. A gente tem que olhar de vários ângulos com relação à adoção da tecnologia e com relação, você falou, de acessibilidade, né? Ter acesso, né? Tudo parte também do planejamento. Se a gente não tem planejamento, se não está na estratégia daquela empresa ou daquele governo, daquele grupo de gestão, adquirir a tecnologia, esse é o primeiro passo para a gente ter a arquitetura pronta, o budget pronto e dar o primeiro passo na adoção. É claro, você fala com relação a... eu vou falar um pouquinho dos clientes TASI, por exemplo, aqui da Philips. A grande transformação que ocorre na adoção do prontuário eletrônico, ela é representativa da transformação digital. Então, o prontuário eletrônico ele se torna a porta de entrada por uma grande transformação. E essa transformação ela começa em rever os próprios processos daquele hospital, daquele setor ou daquela empresa. Então, a revisão de processo é essencial na digitalização dos mesmos. O entendimento do que a gente tem por objetivo assistencial, por objetivo de resultado de experiência ou financeiro, a depender do que a gente pode aqui trazer, também é um ponto. E, claro, o prontuário eletrônico ele se torna o grande backbone para interação de informação para tomada de decisão. Portanto, ele tem dois papéis. Ele é a porta de entrada de transformação digital para a maioria dos nossos clientes. Ele é a primeira grande interface para tomada de decisão baseada em dados, que aqui o Alex muito bem sinalizou. Tudo que a gente fala aqui é como usar melhor o dado para tomada de decisão, ou clínica ou gerencial. Portanto, o esforço maior ao redor do paciente é promover uma boa assistência sem ofender a conta coletiva, né, do sistema, já que a gente, né, compartilha esse resultado, seja público ou seja privado, a gente sabe dessa interface. E o prontuário digital se torna o backbone onde todas as informações dos exames, dos monitores, onde a inteligência artificial vai estar plugada, e é aqui que eu acho que a gente também traz o momento da transformação. Ele consegue traduzir na tomada de decisão informações que não estão só no prontuário, estão no monitor, e graças à interoperabilidade que a gente desenvolve no conceito de ecossistema aberto e colaborativo, estão nos segmentos de inteligência artificial, nas plataformas end-to-end, desenvolvidas para segmentos específicos, patologia, radiologia, cardiologia. Então, a gente consegue aqui, respondendo, eu vi que a tua provocação é muito ampla, então eu estou trazendo aqui alguns pontos de como o nosso produto provoca, sim, uma transformação.
E volto a dizer, o planejamento, o budget e o modelo de gestão fazem diferença na hora da escolha, da adoção e da implementação. Então, acho que aqui também é um ponto para trazer o quanto a profissionalização da gestão, o quanto os diferentes níveis de gestão estão ou não aderindo em maior ou menor escala a essas ferramentas. E seguindo aqui a nossa rodada, depois eu mudo a ordem, mas seguir a mesma da primeira, eu queria perguntar para o Alex, dentro dessa fala que a gente teve, como é que é a visão da Cora Saúde, e até já responderam uma pergunta que saiu aqui no nosso chat, que é quais são as empresas que estão aqui representadas? A Carla perguntou isso. Carla, nós temos aqui a Daiane da MV, o Eli da Philips Tazi e o Alex da Cora Saúde. E aí, até aproveitar, Alex, como é que é a visão que vocês têm sobre esse potencial do prontuário dentro da Cora Saúde? Porque vocês são um grupo com vários hospitais, certo? Como é que vocês estão trabalhando essa questão da troca das informações e o papel do prontuário digital nesse cenário onde você consegue intercambiar entre diversos hospitais? Se você já está fazendo isso, ou quais são os seus planos próximos agora para você poder evoluir nessa situação? A Cora é uma empresa que cresceu basicamente por brownfield, então a gente aquisicionou alguns hospitais e a nossa estratégia hoje está galgada nesses dois fornecedores que estão em tela aqui. A gente tem hospitais com MV e hospitais com Tazi. A gente planeja um cenário de unificação dentro das duas plataformas, né? Então, a Cora tem uma coisa boa, que os hospitais são muito próximos, então a gente consegue sim identificar o paciente que transita entre as unidades. Então, como é que a gente consegue, dentro desse arcabouço e benefício que a gente tem, usando as duas ferramentas de prontuário, ter essa visão total do paciente? Obviamente que quando a gente intercala sobre soluções, a gente tem que ter alguma coisa que junte isso dentro de cada uma dessas bases, mas a nossa estratégia está em unificar, simplificar, né? E aí também, contribuindo com a sua provocação, a gente espera que os fornecedores nos auxiliem nesse momento de unificação e simplificação, porque, na minha visão, o hospital tem que ter leito, não tem que ter data center, não tem que ter coisas que a TI vai lá colocar para custar caro e deixar o hospital investindo menos naquilo que faz sentido. Então, a estratégia que a gente está movendo para a nuvem, isso já existe nas duas plataformas, isso já tem, tanto no MV quanto no próprio Tazi. Só que também eu sinto uma certa carência, e aí é um trabalho que, na minha visão, são um trabalho a 6 mãos, já que a gente está falando de 2 empresas aqui, 3 empresas por fora, né? Para que a gente possa estabelecer um pacto de implementação para que as melhores práticas sejam discutidas, ao invés de, poxa, a gente faz assim porque a ferramenta faz assim. A ferramenta faz tudo, né? Eu trabalho no mercado de saúde há 7 anos. Então, TI faz tudo, mas qual que é a melhor maneira? Então, como a gente está comprometido em criar um ecossistema de saúde confiável e que vai trazer um resultado para um mercado que é muito sensível, é bom contar com esses parceiros para que a gente juntos determine a melhor prática e não aquilo que a ferramenta faz, né? Então, às vezes, o que a ferramenta faz pode não ser uma melhor prática. Às vezes, a gente é muito criativo na ponta e acaba criando um monte de coisinha que não faz sentido para o cuidado, né? Mas por quê? Porque a ferramenta faz. Mas isso é a melhor prática? Isso é uma coisa que vai trazer a qualidade ao cuidado? Isso é uma coisa que vai trazer o atendimento rápido, o faturamento correto, a informação da maneira que a gente precisa ter dentro da unidade, e aí falando unidade hospitalar, é até um grupo que nem a Cora, para que a gente saia do outro lado. Então, as ferramentas, eu entendo que o Eli disse, e acredito que a Daiane também vai na mesma linha, as evoluções são notáveis. A gente tem hoje ferramentas muito melhor plugáveis, porque também acho que a consciência que a gente não consegue fazer tudo sozinho, então tem que ter uma coisa super plug and play para que a gente pegue coisas do mercado e conecte e interoperability com tudo que está vindo por aí. Só que a gente tem que construir uma casa boa, e para uma casa boa a gente precisa de um alicerce forte, né? Então, esse alicerce forte vai desde disponibilidade, vai desde alta confiabilidade, mas vai também criar processos em conjunto para que a gente consiga sair do outro lado de maneira correta, né? Correta. E aí, o último ponto ainda sinto muita falta da gente ter... a gente sofre muito ainda, deixa eu tentar colocar uma maneira mais
mais calma. A gente sofre muito ainda quando uma coisa nova chega e quebra tudo que está lá atrás. Então, quando eu falo confiabilidade, não é só o sistema estar disponível, é o sistema estar disponível e funcional em tudo que a gente fez, e uma nova release traz um problema gigante. Então, como é que a gente, nesse momento, minimiza esse tipo de impacto? Né? Como é que a gente, como, de novo, sistema de saúde, não é nem como Philips, como Cora, como MV, como é que a gente, como sistema de saúde, traz essa garantia da gestão do cuidado, não importando aí qual que é o momento da ferramenta, ou qual que é o momento do processo que a gente está seguindo. Então, esses que são, na minha opinião, os desafios e as benesses de se trabalhar com o prontuário e com essas duas ferramentas que é onde nossa estratégia está galgada hoje. Dai, a gente não conseguiu nem vencer a segunda rodada aqui sem já cair, e aqui o pessoal no chat já está enlouquecido aqui, perguntando o seguinte, olha, interoperabilidade, que está muito dentro dessa fala do Alex, como que essas empresas, como que a tua empresa, como que a empresa do Eli vão nos ajudar, foi o que o Alex até citou agora, né? Preciso de ajuda, preciso que as empresas me ajudem a vencer esse desafio. E aqui no chat, eu já escutei aqui o André, o Antônio, falando assim, olha, o X do problema, na verdade, é que a gente está olhando soluções, né? A gente tem uma multiplicidade de soluções, quando na verdade a gente está falando de um prontuário que é do paciente, e seguindo o que o Alex falou aqui, que deveria ter uma abordagem talvez mais simples, mais objetiva, e que a gente efetivamente conseguisse circular de um lado para o outro sem problema, e aí cada um dentro das situações da sua instituição, lógico, escolhesse essa ou aquela ferramenta, mas que a gente pudesse fazer essa transição sem grandes dores, porque hoje é dolorido, né? E aí eu queria saber como é que vocês aí na MV hoje enxergam essa situação, e até esqueci de falar para a Carla também, tem mais uma instituição aqui que é o Hospital Moinhos de Vento, de onde eu sou executivo de tecnologia, e a ABSIS, da onde eu sou presidente. Mas, Dai, me conta, o que a MV enxerga dentro dessa provocação feita de que nós temos que conseguir transitar de uma forma mais lisa e mais fácil entre as diversas soluções para que o prontuário seja efetivamente do paciente, não é isso? Perfeito. Eu acho que o grande sonho de todo mundo é justamente, independente de onde eu esteja, eu levar a minha informação junto comigo. Eu, como paciente, eu falo, né? Se eu estiver aqui em Recife, for em Porto Alegre, for no Moinhos de Vento, for no hospital em São Paulo, independente do local que eu esteja, aquela informação da minha condição de saúde, todo o meu histórico de saúde, ele seja transitado de forma leve e tranquila, para quando chegar lá eu não ter todo um processo de passar as informações, tudo mais. Eu, particularmente, eu não gosto de ficar repetindo muito as mesmas informações quando eu vou dentro de um hospital. Então, para dentro da instituição, se eu chego lá na classificação de risco e eu digo que eu sou alérgica, quando trabalho com prontuário eletrônico, é muito fácil transitar a informação e o médico já saber, a enfermeira já saber que vai estar lá os alertas inteligentes, como ele bem colocou. Eu acho que o X da questão justamente cai nisso. Como é que eu, estando aqui em Recife, vou para São Paulo e eles já vão saber que eu sou alérgica a tal medicamento, eu não preciso passar aquela informação, porque se eu estiver desacordada, como é que alguém vai saber, né? Então, hoje a gente enxerga isso com bastante, assim, bastante importância. Paulo, o grande sonho do Paulo realmente é trazer essa interoperabilidade de informações, no qual o paciente que ele leve a sua informação. Hoje a gente tem alguns aplicativos que trabalham no qual o paciente transita, e a gente vem trabalhando justamente numa forma de a gente poder ter o nosso prontuário integrado, independente de qual back-office a gente está utilizando. Pode ser o MV, pode ser o TASI, pode ser qualquer um outro que a gente possa, de fato, estar atuando. Então, porque uma coisa é o paciente, mas a gente também tem que pensar no lado profissional, né? O médico está na instituição X, ele tem uma visão de um prontuário, vai para o Y, que é completamente diferente, porque os sistemas são diferentes. Então, isso vai ser normal. Então, a gente vem hoje trabalhando em processos que a gente possa levar os dados do paciente para um repositório em qual o paciente possa transitar com essas informações, independente de onde ele esteja. E assim, estando em Recife, São Paulo, no Sul, a gente possa ter aquela informação contínua do paciente. E aí sim, ser o prontuário do paciente. Então, a gente vem estudando formas de colocar isso numa grande nuvem, num grande visualizador, que a gente possa transitar essas informações e a gente possa dar
continuidade do cuidado. Eu acho que o grande X da questão é a gente dar continuidade do cuidado independente de onde o paciente esteja, garantindo segurança, garantindo automação dos processos, garantindo qualidade da assistência, e às vezes a gente não consegue por conta que a informação não está tudo centralizada em um único local. Então, a gente vem sim pensando em formas de subir tudo isso num grande visualizador, independente do prontuário, e o paciente leve consigo essas possibilidades, independente de onde ele esteja. Legal, Dai. Eu vou inverter um pouquinho a nossa roda aqui de perguntas, e agora eu vou pedir para continuar contigo aqui, Dai. Eu recebi uma provocação aqui no chat do Sérgio Aragão, que ele trouxe um dos itens, né, que acho que é um dos itens que entra na conta das dificuldades que a gente tem para conseguir evoluir dentro desse cenário. Ele está perguntando aqui, ó, como vencer a resistência de operadoras, auditorias na adoção do prontuário 100% eletrônico, eliminando o uso do papel. Pegando essa provocação dele, eu queria que tu também considerasse um pouquinho e trouxesse para a gente quais são, porque me parece que a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Tá todo mundo, não acho que ninguém aqui discorde de que o cenário que você acabou de desenhar é o cenário que a gente quer e que a gente tem que chegar o mais rápido possível. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as dificuldades que a gente tem hoje em cima da mesa para tornar esse cenário realidade. E, na sua visão, o que a gente precisa fazer para contornar essas dificuldades e efetivamente conseguir chegar nessa interoperabilidade e nessa posse de dados efetiva para o paciente. Quando a gente fala em interoperabilidade, a gente fala justamente na passagem de dados, que tanto de uma empresa quanto de sistemas, né? Então, hoje todo mundo, você falou muito bem, Vitor, todo mundo sabe a importância disso, todo mundo sabe que levar a informação de paciente para um outro lugar é extremamente importante, a gente vê isso fora do país, que acontece quando a gente vai agora para fora, a gente sabe que isso lá acontece. Eu acho que o grande X da questão é as empresas, e eu falo também como empresa, querer fazer, tá? Eu acho que entra muito nesse cenário. Tanto as instituições entenderem a importância de ceder a sua informação, que eles acham que a informação é deles, quanto a empresa também querer fazer. Todo mundo sabe que é importante, mas o que é que realmente falta para a gente dar o primeiro passo? Eu acho que é a gente começar a saber a importância e querer realmente, puxar uma outra empresa, só vamos fazer, vamos começar dessa forma, porque tem a parte do governo também, a gente está esquecendo um pouquinho quando a gente fala, a gente está aqui MV e Tatazi, mas a gente também tem a parte do SUS, que tem um prontuário deles, né, então a gente precisa que as empresas, seja públicas ou privadas, tenham a consciência de que da importância, todo mundo tem, mas elas queiram fazer, sentar e dizer assim, ó, como que nós subimos tudo para o mesmo repositório, como é que a gente traz essa informação, então vamos deixar as diferenças de lado e vamos começar a fazer algo em prol do paciente, independente de como que seja o sistema, seja o prontuário que ele esteja. Então, eu acho que hoje a gente tem um grande dificultador, que é tanto a parte do governo, que ele precisa também passar informação, como as próprias empresas de software, não falo como uma ou ele como outra, mas a gente sabe que tem várias outras no Brasil, querer realmente fazer aquilo dar certo. Além de que a instituição, ela precisa também querer ceder as informações, né? Porque os dados estão lá contidos dentro de um servidor, dentro da instituição. Então, nós precisamos que, ao meu ponto de vista, tirando a empresa de lado, seria sentar todo mundo na mesma mesa, dizer assim, ó, vamos subir tudo por esse repositório, criar um grande visualizador, um grande repositório na nuvem, no qual toda a empresa seria de uma forma obrigada a subir tudo que é informação, que fica lá de forma centralizada. Acho que a partir do momento que isso não seja obrigatório, acaba não saindo muito do papel, por mais que a gente saiba que tem a importância, a gente sabe que vai. Então, às vezes as empresas não vão se não for na parte da obrigatoriedade. Então, eu acho que se a partir do momento que a gente tenha uma solução que garanta a segurança, que garanta a estabilidade de informação e que
seja de forma obrigatória, que as empresas sentem, o SUS sente, o governo, público ou privado, sem dizer assim, ó, agora é lei, vamos seguir por este caminho, então acho que vai se tornar mais fácil. Enquanto não é, fica muito realmente dentro do seu mundinho. Então, a gente sabe a importância, a gente sabe o processo, mas acaba não sendo obrigatório. Então, acho que isso acaba sendo deixado em segundo plano, por mais que a gente seja. Então, não adianta, por exemplo, a gente pode fazer um repositório todo OMV, independente seja Recife, São Paulo, mas quando a gente for para um paciente for para o SUS, eu não vou ter a informação lá do mesmo jeito. Então, por isso que a gente precisa envolver todas as esferas e sentar e dizer assim, ó, como que vamos tratar um grande repositório de visualizador único do paciente para a gente ter a informação de forma única e centrada e a gente dar continuidade da assistência. Então, acho que seria realmente as empresas se reunirem, isso se transformar numa lei, se transformar numa obrigatoriedade, eu acho que seria mais fácil de sair. Seria a minha visão. Eu achei excelente a tua resposta, Dai. Gostei muito de você ter trazido para essa conversa e até mudando a ordem aqui, vou perguntar para ele também. Você colocou um componente que até então a gente não tinha citado, né? O governo. E estou aqui olhando no chat e já tem algumas palavras aqui no chat trazendo exatamente essa necessidade. Algumas mais descrentes falando assim, pá, a interoperabilidade no nosso país só vai funcionar quando tiver uma lei estabelecendo o padrão. Ou, por exemplo, eu estou aqui com o Paulo Lopes trazendo o catatal de uma floresta de boas práticas que a gente tem aqui e de instrumentos já constituídos, né, a própria RNDS, a Estratégia de Saúde Digital, e que, cara, a gente já estudou, a gente já avançou, mas a gente tem uma dificuldade crônica de dar esse primeiro passo. E eu achei muito interessante a tua fala, e já vou conectar aqui com ele, porque a gente não pode ignorar, né? A gente não pode ser hipócrita de não entender e de não reconhecer que temos aqui na Philips e na MV os dois principais players que hoje direcionam esse assunto no nosso país. Então, o Alex já até fez a provocação ali na fala dele anterior, né? Puxa, se vocês dois conversarem já facilita um monte, né? Então, a gente vai esperar o governo baixar uma lei ou a gente vai fazer uma reuniãozinha aí para poder melhorar esse negócio de troca de informações, hein? Tema quente aqui, né? Então, eu acho que, primeiro, a discussão é muito positiva e eu queria, para não trazer exatamente o mesmo, né, o mesmo nível de informação, eu quero também trazer que a gente tem que resgatar para essa conversa ter sentido, é lembrar que o paciente é o centro do cuidado, né? Quando a gente coloca o paciente no centro do cuidado, todos nós, empresas de software, operadoras, os planos gestores, ou seja, lá, toda a cadeia deve se adequar para que a informação do paciente esteja para a melhor tomada de decisão. E aí, tanto a fala da minha colega quanto do Alex aqui fazem todo sentido, né? Como simplificar o patient centricity. Não é uma resposta simples de se dar, né? A gente sabe que existe sim o componente legal e regulamentar que norteia o ambiente de negócios. Então, isso também, não podemos ter a breve e a linda ilusão de que uma adoção conjunta de uma prática pode estar fora da regulamentação, né? Então, eu queria dar um passinho atrás no que a Day falou, assim, a interoperabilidade exige uma padronização de linguagem, exige uma padronização de cadastro, de processo, uma padronização na mensuração de resultados. Para isso, eu preciso estruturar de dentro para fora, ou seja, dar assistência para processo e para gestão, as informações, porque também não faz sentido eu subir informações que não vão estar comparáveis, estruturadas, para que a fonte pagadora possa extrair, no mesmo modelo de mensuração, o mesmo processo que foi realizado no hospital A ou B, com o prestador A ou B de software, independente disso. Então, sim, a gente tem conversas a ser realizadas, e eu entendo, sim, que a Philips
coloca muito esforço no seu desenvolvimento, coloca muita energia ao redor do conceito de health continuum, entendendo o paciente como esse ciclo que vai variar entre a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e depois a sua continuidade de cuidado, como já foi aqui elaborado. Então, a gente precisa olhar a saúde no conceito de health continuum, para poder extrair o dado, estruturar, porque, volto a dizer, é uma ilusão achar que a gente consegue comparar esses resultados de uma maneira responsável se eles não tiverem estruturados de uma maneira, vou ser redundante, comparável, né? Então, a gente tem um trabalho de processo a ser feito, e não só de estrutura. Entendo que o ponto que foi levantado é a estrutura. Está coberto de razão. A interoperabilidade, ela sim é o que vai entregar para a Cora a tranquilidade de ter o seu paciente transitando entre hospitais diferentes, de softwares diferentes, com a informação rastreável, com a informação segura e com ela podendo ser aplicada para tomada de decisão. Então, a simplicidade do que a gente está falando aqui, sim, os players precisam se estruturar, concordo, acho que o mercado evolui com a aliança, e eu acho que é isso que aqui a gente está falando, e ao redor disso existe sim a regulamentação. As leis de mercado são regidas por este modelo e a gente também não pode ignorar. Então, por segurança, até por questões de business, a gente não pode ignorar o quanto a regulamentação faz pressão em nós, prestadores. Portanto, sim, isso é importante para a gente colocar na equação aqui da mesa. Então, eu só estou trazendo para o que já foi apontado um outro olhar, e sempre a gente tem que refazer o raciocínio de aonde está o paciente no meio de tudo que a gente está falando. Ele é o centro do cuidado, nós estamos ao redor dele, os nossos processos, a nossa metodologia, e para isso a gente aqui, como desenvolvedor de software, como transformador nessa jornada de transformação digital, a gente tem que sempre colocar isso no centro da atenção. Muito bom, Eli. Acho que a tua fala traz um componente interessante, né? Que é a questão da estrutura legal, onde a gente vai ter que atuar para poder vencer esses obstáculos. E um outro grande obstáculo que eu vejo, e eu queria ver o Alex na última fala dele, o Alex trouxe a questão de ser um profissional de tecnologia, uma formação básica em tecnologia, e um outro dificultador que a gente tem, que quando a gente fala em simplificar, sempre aparece uma montanha ali que é mais complicada, é quando a gente fala desse ambiente interoperável, que sim, eu acho que o desenho que a Daiane fez é um desenho legal, né? Criar um repositório, todo mundo poder participar, que esteja bem regrado, que tenha uma base legal, mas, Alex, e a questão da segurança, privacidade, proteção dos dados sensíveis, como é que a gente fica com esse pepino nesse cenário que a gente está discutindo aqui? Porque basicamente tudo, a vida da saúde das pessoas vai estar dentro desse contexto que a gente está discutindo. Qual que é a tua visão com relação à segurança e privacidade dentro dessa conversa? Vitor, antes de responder, eu vou dar um passo atrás. E aí, além de ser um cara 100% TI, quem me conhece, sou bastante direto. Eu vou dar minha opinião sobre esse lance de interoperabilidade. São dois momentos, né? Eu vim do mercado financeiro. E lá a gente discutiu Open Finance e interoperabilidade lá atrás, 10 anos atrás. Então, na minha visão, falta, obviamente, um órgão que vai ter que delimitar isso. E acho que a atuação no mercado de saúde é muito lenta para definir isso, né? Então, por isso que eu dividi minha fala em dois momentos. Primeiro, assim, existe sim uma necessidade de uma regulação, um órgão governamental para puxar isso, ponto. Não dá. Por outro lado, pegando um pouquinho a fala um pouco mais calma da Daiane, falta vontade. Falta vontade porque, assim, a gente já faz interoperabilidade. Todo lugar que tem mais de uma base já faz interoperabilidade. Se você pensar, a gente pegava táxi até 10 anos atrás. Foi um maluco lá, criou alguma coisa à margem da lei que não está errado e não está certo, e criou um aplicativo que você pega um monte de carro na rua e vai andar. Por que a gente não faz isso na saúde, cara? Né? Qual que é a dificuldade da gente fazer isso na saúde? Falta, então, a visão do Alex, do CPF, Alex, assim, na saúde a gente discute muito, e aí a gente precisa dos fornecedores para quê?
Precisa de business case, cara. Qual que é o business case da interoperabilidade? O que isso vai trazer? Muito se fala de que, o cuidado, o paciente. Amigão, no fim do dia, qual que isso vai trazer? Qual que vai ser o dinheiro em cima da mesa que a interoperabilidade traz? Que foi o que fez lá no mercado financeiro. Por que tem o Open Finance? Porque é legal o Santander saber as informações do Alex que está no Bradesco? Não, porque tem uma coisa que chama Score, que o Alex vai vir aqui, eu vou emprestar dinheiro, ele vai pagar mais fácil, e no fim do dia o dinheiro vai cair para o banco. Então, como é que essas ferramentas conseguem provar que a interoperabilidade todo mundo sabe que é bom, que faz sentido, que a gente vai gastar menos, que o exame que ainda está, a ressonância que está dentro da validade não vai precisar ser feita de novo? A gente sabe tudo isso, cara. A gente conhece entender, a gente discute isso. Eu estou há 7 anos na saúde, a gente discute isso há 7 anos que eu escuto, vocês escutam muito mais tempo que eu, né? Então, a gente vai esperar uma disrupção, como aconteceu com a pandemia, para a gente começar a fazer telemedicina? Minha mãe fazia telemedicina desde que eu era pequena. Ligava para o doutor Valente e falava assim: doutor, meu filho está com febre. Isso é telemedicina. Ele falava no telefone: Alex, pode tomar. Então, assim, falta um pouco de vontade e falta, sim, a gente sentar e contar com esses fornecedores para criar um business case e falar assim: cara, isso aqui é o legal. Né? Não é porque é a base única, não é isso aqui que vai trazer o dinheiro na mesa. Então, né? E a parte da segurança agora, o dado é do paciente, né? O dado é do paciente. A gente já tem hoje um monte de arcabouço que tramita a legalidade das informações que a gente conduz dentro de um hospital. Né? Então, eu não vejo que isso acaba sendo feito, sendo uma coisa que vá contra a interoperabilidade, porque a gente já tem trabalhado com o arcabouço da LGPD há um tempo. Né? A gente já está super preparado. Agora, eu tenho certeza que os hospitais que estão todos representados aqui já se preocupam muito com isso e é uma realidade. Então, eu não acho que a segurança da informação pode ser uma coisa que conte contra. E aí, uma outra coisa, falando de interoperabilidade, a gente espera a interoperabilidade perfeita para começar a rodar, né? Cara, a gente começa a capturar coisas e pivota, não está dando certo, troca, muda, tenta. Que eu preciso achar um padrão único, universal, falar Esperanto para que a gente consiga. Não, galera, a gente precisa fazer rodar. E é por isso que eu acho que falta vontade. Tenho certeza, Victor, que onde você trabalha, você também já faz um pouquinho de interoperabilidade, a galera aqui dos outros hospitais também já faz. A gente já faz, a gente só fala que eu só não pego do SUS. Mas eu pego do meu hospital, você pega das outras redes que você tem, né? Hoje você tem um monte de aplicativo que você baixa seu exame aqui na hora e faz isso. Então, eu acho que a gente precisa sentar, criar um business case que demonstre a qualidade e assim, não só financeira, do cuidado está dado, do cuidado todo mundo sabe aqui que a qualidade do cuidado, a visibilidade é inquestionável, inquestionável. Mas como é que a gente vai trazer dinheiro na mesa para que isso consiga realmente acontecer? Porque no fim do dia é o que está atravancando. Né? É o que está deixando, que eu não vou dar o dado do meu hospital, amigão, é o dado do paciente. Se o paciente quiser falar assim, ele abre um CID aqui dentro do nosso sistema e fala, eu quero que você explore todo o meu histórico. A gente faz isso. Né? A LGPD já está pedindo para fazer isso. Então, não tem mais essa que o dado é meu, o dado é do paciente. E como é que a gente vai conseguir, através de um movimento disruptivo, devagar interoperabilizar? Né? Porque, de novo, se a gente quiser, Alex, com dado estruturado, o exame, o número certinho, não vai acontecer isso nessa década, porque a gente ainda faz conexão via banco nos sistemas aí da saúde, não é, Victor? A gente não está preparado. Então, assim, vamos começar? Vamos para cima? Né? Vamos tentar interoperabilizar de uma maneira que possa pivotar daqui a pouco se não dá certo, mas a gente precisa fazer esse movimento rápido. Né? E eu não vejo segurança da informação como entrave disso. Né? A maioria dos hospitais, sim, tem um desafio ainda, mas é uma coisa que a gente se conscientizou há um certo tempo. E veio uma lei que obrigou a gente, inclusive, a estar preparado para isso, querendo ou não. Né? Então, eu acho que a gente está muito melhor, isso não é impedimento. O que eu acho, de novo, assim, falta um órgão governamental, sim, para liberar isso, mas eu também vejo que nós, como instituições, a gente pode fazer o contrário. Né? De novo, o caso da telemedicina, não existia, quer dizer, não era legal, né? Sempre existiu. Sempre existiu. Então, o movimento provocou o efeito de lei. A gente vai esperar até quando aqui o governo puxar a interoperabilidade. Eu tenho certeza que aí no Moinho você faz alguma coisa desse tipo já, Victor. Na Cora fazemos também. Onde eu estava, a gente fazia também. Então, agora falta só a gente colocar a cara a tapa e ir para cima, porque eu só vejo, eu sou um entusiasmo muito forte de você conseguir ter essa conectividade dentro do ciclo de vida do paciente. Desculpa a empolgação, mas eu... Alex, que fala maravilhosa. Você sabe que, assim, né? Como eu estou como moderador,
eu estava muito comedido, né? O Eli, a Dai, que já me conhece, sabe bem da minha opinião. Cara, que bom, encontrei um louco que nem eu, porque eu penso exatamente assim, sabe? Cara, não dá para ficar esperando, não dá para esperar sair uma lei, não dá. A gente precisa ter vontade de fazer, e até tem alguns apontamentos aqui, né? O Mark Carvalho deu o exemplo que você acabou de falar aqui, né? Que a telemedicina aconteceu em tempo recorde e é um exemplo de quando a necessidade está acima do regular. Né? E, de novo, pegando o que o Paulo Lopes falou agora há pouco aqui no chat, né? Cara, a gente já tem, não falta mais estudo, não falta mais conhecimento, não falta, não, a gente já sabe, a gente já fez mais até do que deveria fazer para dar os passos necessários, né? Concordo quando você fala de pivotar, eu acho que a gente pode elencar um pedaço, começar por aquele pedaço, vamos ver se vai dar certo, se não der, a gente joga no chão, faz de novo, mas eu concordo com essa visão e acho que o mercado começa a pressionar de uma forma irrefreável e a gente realmente dê esse passo. Tudo que a gente falou aqui, todas as considerações são pertinentes e verdadeiras, né? Sim, o governo tem que definir uma entidade, sim, a gente pode aprimorar a legislação para que isso aconteça de uma forma mais lisa, sim, a gente vai precisar olhar para a infraestrutura, sim, é tudo sim, né? Mas, de verdade, a gente poderia estar fazendo mais do que o que a gente está fazendo hoje. Eu acho que E esse é aí, o ponto. Vitor, se eu puder complementar, a gente tem um monte de coisa, um monte de ferramentazinha, um monte de coisa tech aí que a gente já consegue juntar tudo, né? Então, assim, não precisa esperar mais não, meu. Vamos sair fazendo e aí a gente vai adaptando, né? E eu fielmente acredito que a gente que faz um movimento de baixo para cima, né? A gente que muda a coisa toda. Então, não adianta ficar, pô, veja bem, vamos lá. Cara, já tem ferramenta para isso. A gente já faz, você já faz e todo mundo já faz de forma velada, talvez, porque isso traz benefício para a rede, né? Não é só além do ecossistema, traz benefício imediato para a rede. Desculpa aí. Me preocupa às vezes, e tem que tomar cuidado aqui, senão eu vou ficar conversando só com o Alex, que eu já vi que ele vai na mesma vibe, né? O Eli, a Dai já me conhece. Mas, Dai, eu adorei a provocação do Alex, né? Quero potencializar essa provocação, porque o cenário da saúde, ele oferece um nível de complexidade que, se a gente quiser, a gente fica escondido atrás dessa complexidade eternamente, né? Se a gente quiser achar motivo para não fazer, cara, eles estão caindo sozinho da árvore, porque tem muita coisa muito difícil, cada especialidade tem um mundo, cada instituição é um mundo à parte. Enfim, se a gente quiser motivo para não fazer, tá cheio. Mas aqui a gente está discutindo o motivo para fazer. Um dos grandes problemas que a gente tem na saúde do Brasil é o financiamento da saúde. É a má utilização dos recursos e muito porque a gente não consegue enxergar o que o Eli falou, teve na fala dele, que é os processos centrados no paciente. O paciente no centro de tudo, né? Quando a gente coloca o paciente no centro, essa visão fica mais simplificada. Quando a gente entende que esses dados são do paciente, quando a gente entende que se cada paciente no hospital que ele vai ser atendido, se ele chegar lá no balcão e falar assim, não, mas eu quero os meus dados e eu quero agora. Cara, isso daí, se isso acontecer por padrão, nós estamos encrencados, né? Porque, de verdade, a gente já tem legislação dizendo que é assim, que o paciente pode exigir isso, mas, de verdade, apesar da gente já fazer, como o Alex está falando, né, a gente faz nas instituições que estão mais organizadas, né, Alex? Quando a gente olha para a situação do país, cara, a gente ainda precisa, aí eu volto naquela provocação, né? O que a gente vai fazer? Eu estou dizendo eu, o Alex, o Eli, você, o Paulo, todo mundo que está aqui nesse bololô, o que a gente vai fazer para botar nesse jogo o cara que está a 300, 400, 500 quilômetros de uma capital, pobre de infraestrutura, mas que é a referência de saúde ali daquele polo que ele está. Como é que a gente vai chegar? A tecnologia nos abre essa porta, da gente chegar lá nele, mas como é que a gente vai colocar esse tipo de situação nessa questão? A gente pode, como ele falou na fala inicial dele lá, a gente pode considerar só um grupo, né? O grupo dos hospitais que já estão com MV ou com TASI e que já tem expertise e tem profissional qualificado e podemos fazer nesse grupo, isso é uma decisão que a gente toma aqui, ou a gente também pode abrir esse olhar e falar assim, cara, mas a gente não consegue resumir o problema só aqui entre a gente, o problema é maior
do que quem está aqui, né? Trazendo essa consideração, qual é a tua opinião? O que a gente pode fazer para democratizar e para trazer maior impacto através das ferramentas que a gente tem na mão para a saúde do Brasil? E o Vitor sempre traz isso aí para mim. Ele sabe, eu sei, Então, assim, ó, eu acho que ele na primeira fala dele, acho que foi na primeira fala, ele falou sobre uma coisa importante, que era as pessoas conhecerem o benefício da ferramenta. Primeira coisa é que as instituições de saúde, elas vêm, algumas, tá? Não falam todas, e eu vou chegar naquele dado interiorzinho que você falou, elas enxergam como o investimento na tecnologia como um custo. Eu vejo como um investimento, porque a partir do momento que se conhece os benefícios que a tecnologia ela traz, você vê que, na verdade, você está colocando, sim, o paciente no centro do cuidado através do uso da tecnologia. Infelizmente, algumas instituições, elas não veem dessa forma, elas veem como se estiver colocando tecnologia, elas vão ter um custo, e isso vai afetar financeiramente todo o seu planejamento. O Eli falou uma coisa lá atrás muito importante, que era o planejamento. Então, a partir do momento que aquela instituição, ela enxerga os benefícios, e ela faz o seu planejamento, aí consegue colocar tecnologia. Existem N tecnologias no mercado, pode ser a TASI, pode ser a MV, pode ser uma de grande, médio e baixo porte. E todas elas vão fornecer ferramentas que vão para auxiliar os profissionais no cuidado, na segurança do paciente. Quando a gente fala de uma instituição lá no cantinho, lá no processo bem pequenininho que colocar, a gente está falando também da parte do governo, né? Então, a gente tem muitas instituições lá naquela cidadezinha que faz parte do governo e às vezes não tem investimentos suficientes para poder colocar tecnologia. Então, precisa ter investimento da parte também do governo, sabe que utilizar a tecnologia não é algo barato, mas enxergá-la como um investimento e os benefícios e os ganhos que vai ter em relação a isso, acho que é uma forma da gente conseguir expandir mais o uso da tecnologia nessas instituições. Fazer com que, eu acho, isso é um lado que eu enxergo. Do outro lado, como saindo um pouquinho do lado como empresa, se as empresas também passarem a ter ferramentas que não sejam tão digamos, a gente tem o prontuário, mas a gente pode ter um outro tipo de prontuário mais acessível, que eu acho que é um cenário que você está indo, que para aquela instituiçãozinha, aquela pequenininha, que precisa de uma ferramenta um pouco mais simples, não tão robusta como as grandes empresas fornecem, seria mais acessível para ela. Então, seria uma forma da gente também ajudar como empresa no uso da tecnologia naquela instituição que não precisa de uma ferramenta gigantesca, que nem um grande hospital de São Paulo, mas ela tem uma única especialidade, algo pequeno, que se tiver uma ferramenta mais simples, mas que também agregue valor, que também mostre os benefícios, coloque o paciente no centro do cuidado, ajude no tratamento, ajude na qualidade, na segurança do paciente, já vai colocá-la em um outro nível tecnológico antes que ela tinha. Então, não sei como funciona na TASI, mas, por exemplo, na MV nós temos o PEP, mas temos outras ferramentas que são um pouco menores para clínicas, para instituições pequenas, que podem também estar aderindo a essa outra ferramenta que não tem aquele valor do PEP do SOMV. Acredito que a TASI também tenha nesse mesmo cenário, que são ferramentas diferentes. Eu acho que a falta também de conhecimento de outras ferramentas não tão de grande porte acaba impactando e inibindo que as tecnologias, que aquelas instituições possam ter o uso da tecnologia. Então, seriam duas formas. A primeira, enxergar o benefício, fazer o seu planejamento financeiro, entender que o uso da tecnologia é um investimento, não é um custo. O governo também se apropriar disso para poder levar a tecnologia para aquela instituição, isso é importante. E as empresas terem ferramentas, terem soluções não tão grandes para um grande hospital, mas também para aquela instituição pequena com preços mais acessíveis. Eu acho que seria uma forma da gente conseguir expandir mais rápido, expandir mais fácil o uso da tecnologia, tanto para hospitais de grande porte, como para esse hospital que você bem citou, que é aquele que fica lá no cantinho pequenininho, que às vezes não tem acesso por falta realmente de recursos financeiros. Então, precisa ter um equilíbrio de todos os dois lados.
Legal, Dai. Você traz um elemento aqui que eu quero aproveitar para continuar repercutindo aqui com vocês, que é a questão da maturidade da gestão, em saber olhar, saber entender o potencial que as ferramentas tecnológicas podem trazer para colocar o hospital em outro patamar. Isso é muito difícil para uma boa parte dos nossos 7.200 hospitais. Pensando nisso até, vou aproveitar e fazer um merchan nosso aqui da E, ABCIS. e enxergar como investimento, né, Vitor? Porque É as pessoas isso. enxergam muito como um custo. Então, assim, eu vou ter Sim, esse custo com a tecnologia. Não é um custo, gente. Qual é o benefício que ela traz? A partir do momento sim. que você enxerga o benefício e que você sabe o seu nível de maturidade, você vai evoluir nisso com aquela tecnologia, aí sim é um investimento. Não, e está perfeito, só que essa é uma visão que só é possível quando você consegue amadurecer dentro da instituição, né? Ela demanda uma maturidade. Pensando nisso, quando nós olhamos para o cenário nacional ali na ABCIS, a ABCIS ela estava acostumada, a ABCIS era um clube de relacionamento para 300 executivos de tecnologia. E nós começamos a conversar e conforme foi crescendo, a gente começou a questionar se a gente não deveria fazer alguma coisa para colocar mais instituições nesse jogo, né? Pensando nisso, nós montamos a gente chama de certificação, porque não achamos um nome melhor, mas nós montamos algo que se chama INMET, é o Índice Nacional de Maturidade Tecnológica. E a ideia disso é justamente oferecer uma ferramenta a mais para que os hospitais possam desmistificar a questão das tecnologias, possam entender num vocabulário que não seja tão técnico e possam encontrar um apoio de uma associação sem finalidade de lucro, sem nenhum objetivo comercial, um apoio para evoluírem na transformação digital. E então nós vamos estar lançando, até deixar aqui para quem está nos assistindo também, nós vamos estar lançando na próxima feira hospitalar essa metodologia, que é uma metodologia pautada aí em 10 temas de transformação digital. Quando a gente fala da complexidade, lá tem interoperabilidade, cibersegurança, conectividade, cloud, enfim, tem vários temas que devem ser olhados para que a gente consiga, né? E até o convite para que tanto a Cora Saúde quanto o MV e Tazi também estejam próximos olhando esse tipo de atividade, porque a gente quer abrir o mercado com isso e a gente quer apoiar para que as instituições possam evoluir na transformação digital. Eli, pensando nisso, a gente já falou aqui da complexidade, a gente já falou um pouquinho de cibersegurança, agora a gente está falando da necessidade, falamos há pouco aí da necessidade de evoluir no que diz respeito à legislação, mas eu vou voltar no ponto, de novo, preciso dizer que eu gostei muito da fala do Alex, mas eu vou voltar no ponto do Alex, que tudo isso aí precisa acontecer mesmo, mas se a gente ficar esperando acontecer, a gente vai morrer seco, né? Pensando nisso, o que a gente poderia criar? Imagina que essa conversa aqui seja um nascedouro de algo que cresça. Que tipo de fórum, que tipo de escopo de discussão a gente pode criar entre nós aqui, entre as pessoas que estão aqui, entre quem a gente possa convidar, para transformar isso numa semente que consiga florescer e crescer muito rapidamente e a gente consiga evoluir numa velocidade maior do que a gente está fazendo aí dentro dos nossos processos paulatinos. O que tu enxerga que a gente pode fazer? Como é que a gente poderia se organizar? O que a gente pode fazer para dar uma resposta social envolvendo e pensa, a gente pode ser o centro de algo muito legal, não é verdade? Qual que seria a tua sugestão? Como é que você enxerga isso? Boa provocação de novo, né? Estou vendo que hoje a discussão tem tomado temas diferentes aqui, é interessante. A gente tem muitos usuários diferentes para tecnologia. Então, a primeira coisa para fazer essa aliança é entender o que cada usuário dentro do nosso sistema busca. A gente tem o usuário clínico, a gente tem, e poderia ter um fórum de usuários clínicos, a gente tem o gestor, que é uma persona, ele é personalizado, né? Ele tem a sua... E a graça, você falou, eu vou resgatar um pouquinho de alguns pontos para contribuir, porque talvez seja uma resposta muito simples, que é temos que nos unir e fazer isso acontecer. Seria uma resposta simples e de 20 segundos. Eu quero resgatar alguns pontos que a gente trouxe aqui,
para trazer o quanto isso pode ficar robusto, tá? Entender que o gestor é um usuário da tecnologia e a gente tem ferramenta para isso, para fazer a gestão de dados para melhor tomada de decisão, não só a gestão, por exemplo, dos dados clínicos como uma linha de cuidado, como a jornada do paciente, mas a gestão de custo, a gestão de previsibilidade. Acho que um dos pontos que o Alex falou aqui também fala de previsibilidade e de resultado, né? Então a gente tem que trazer para a mesa o que a gente espera para criar esse fórum. Fica claro que, e gostei do que vocês falaram, né? É claro que a visão de empresas que estão aqui no mercado são importantes para trazer essa resposta que não é única, né? Sim, a gente precisa se unir, fazer esse conglomerado ao redor do que importa, que é o paciente, e manter a equação sustentável, né? O Alex trouxe isso de não faz sentido se no fim do dia não paga as contas, e é verdade. Portanto, a geração de valor está em ter a assistência bem feita, os custos controlados e a experiência desse processo também tem que ser respeitada, né? Vocês sabem o quanto, por exemplo, o Class Institute faz pesquisas com usuários dos softwares de saúde ao redor do mundo. Quanto a gente valoriza isso? Então, esse é um ponto, né? A experiência de uso também não pode ser ignorada para trazer esse fórum de discussão, né, Vitor? Então, os usuários têm que ser ouvidos, né? O que o sistema me traz. Um ponto que a gente não falou, que eu acho que vale a pena, você falou daquele hospital distante, né? E o Alex já tinha falado de tele, né? Então, vamos lá. Sim, nós temos ferramentas simples que vão trazer acessibilidade para lugares que não ou que estão afastados ou que não têm o nível de profissionais com a dedicação ou com a especialização necessária para a tomada de decisão. Sim, a gente já tem isso. Acho que esse é um ponto de investimento muito legal para a gente falar, porque a gente vive um desgaste dos profissionais de saúde. Por isso que eu falei aqui da experiência do usuário. Seja por falta de profissionais ou profissionais não bem distribuídos ao redor do nosso país, seja por falta ou por nível de complexidade que não está disponível. Então, só para trazer uma fala que a Daiane trouxe aqui, sim, eu concordo, a plataforma tem que estar, e a gente tem isso. Eu estou vendo aqui no chat alguns questionamentos. O portal do paciente, onde ele tem a interação com as suas informações, o portal dos profissionais de saúde, isso vai fazer aproximar as pessoas do cuidado. Então, já volto para o teu questionamento mais direto, só para não perder o que já foi falado, acho que é legal. Então, ter o olhar do profissional e da experiência, então a gente tem a valorização de quem compra a tecnologia, também tem que ouvir o que o usuário traz como experiência. Então, esse é um ponto. E um ponto que a gente não falou, que eu quero trazer para a mesa, é o suporte à decisão clínica. Entender o prontuário eletrônico como um Clinical Decision Support é colocar ele numa classe de medical device, é colocar ele como auxiliar profissionais para tomar a decisão baseada em dados, inclusive interoperáveis. Então, aqui também, vamos dar também a valorização para a Anvisa, por exemplo, que tem regulamentação para medical device, né, e traz... Então, vamos também valorizar o que já foi feito, né? A Anvisa tem regulamentação para isso, a gente tem medical device, por exemplo, o TASI, a partir de fevereiro desse ano, foi atrás, né, está regulamentado como medical device, porque a Philips entende que o software que está na frente do usuário deve ser o aliado na tomada de decisão. Portanto, a gente consegue, com isso, garantir segurança, que aqui a gente falou, e garantir acesso. Então, só para resgatar alguns pontos que eu acho que a gente passou, e sim, a gente tem que se unir à resposta, aquela resposta curta de 20 segundos é sim, todos nós aqui, de todas as empresas, temos que estar ao redor desse tema, e talvez um fórum como esse possa despertar uma ótima, a provocação do Alex, da Daiane, tua, da minha, acho que pode
sim despertar um extrato muito legal dessa conversa. Muito bom, Eli. Eu acho que você trouxe agora um ponto que mereceria um webinar à parte, né? O quanto essas ferramentas elas podem realmente nos colocar, e acho que a gente está chegando aqui nos últimos 15, 20 minutos da nossa conversa. Acho que sim, acho que é uma discussão muito interessante entender e repercutir o que essas ferramentas podem trazer de plus, de assertividade, de acerto, de resultado para a saúde. Acho que sim, acho que isso vale. Como aqui a gente pegou um webinar que o tema era a revolução, como o prontuário está revolucionando a saúde no Brasil, a gente acabou dando esse contexto mais continental, mais de esparramar a ferramenta, mas acho que o teu ponto é perfeito, acho que a gente tem muito espaço para realmente discutir oportunidades que a gente tem para que essas ferramentas fiquem cada vez mais inteligentes e mais assertivas e ajudem mais os profissionais e os pacientes. Agora, o Alex, acho que a provocação aqui está rendendo. Acho que se a gente tivesse mais uma horinha, a gente saía daqui com um acordo assinado aqui entre MV e Tazi para a gente interoperar os dados, hein? Mas ainda dá tempo, Vitor. Vamos que ainda dá tempo. Mas eu brinco, mas aqui a gente está falando com excelentes profissionais. Eu sei que todo mundo quer fazer o bem, todo mundo quer ver a sua empresa crescer e todo mundo tem a consciência do quanto a gente pode, trabalhando juntos, melhorar a saúde do Brasil, né? Dentro desse contexto, quando a gente olha, e agora eu vou voltar para a tua experiência como CTO de um grande grupo, né? Quando a gente olha hoje o que está acontecendo na saúde do Brasil, né, Alex? Que a gente vê aí uma concentração, todo mundo se concentrando em grandes grupos para tentar sobreviver, que é um retrato de um modelo de financiamento da saúde que acho que todo mundo também concorda, e aqui, de novo, sem ser hipócrita, todo mundo vê que o sistema de financiamento da saúde que a gente tem hoje, ele não se paga, né? A saúde brasileira, no modelo de financiamento atual, ela não privilegia a boa medicina, ela não privilegia o uso racional dos recursos, ela paga pelo bastantão, né? Qual que é a tua visão disso? Porque quando a gente fala do prontuário eletrônico, a gente está falando de um elemento que, se a gente conseguir dar esse passo que a gente está discutindo aqui, de interoperar, de dar esse empoderamento para o paciente, as instituições de saúde, no modelo atual, elas vão falir. Se alguém vier aqui no meu hospital agora e roubar 1/4, 1/3 dos exames que eu tenho que fazer, porque eles já foram feitos em outra instituição e eu não preciso repetir, eu quebro, né? Como é que você enxerga também esse aspecto quando a gente fala dessa tarefa toda hercúlea, gigante que a gente tem para conduzir? Como é que você enxerga esse desmonte que a gente tem que fazer em relação a esse legado de processo que a gente tem? Porque não é só interoperar, né? De novo, a gente fala porque a gente quer e precisa, mas é mais complicado do que isso, né? Hoje, se a gente racionalizar e realmente só fizer o que precisa ser feito para o paciente, no modelo atual de financiamento, uma galera grande quebra, né? Não é isso? E assim, eu vou dar só um passinho atrás que fala um pouquinho, tentar falar da Dani, que a TI, a gente precisa provar o valor. A TI é cara, a TI não é cara, né? A TI está longe, ela tem que estar próxima, né? Eu não tenho que estar aqui na hora se eu não estou no hospital, porque sem hospital eu não existo. Não tem que estar aqui na sala confortável, na cadeira bonita. O lance aqui é um bico no balcão. Você tem que ir lá perto para entender a necessidade, ver o que o hospital precisa, ver como é que a gente usa melhor o TASI, como é que a gente usa melhor o MV, como é que a gente revisa o processo que está sendo utilizado. Então, eu tenho uma meta, todo lugar que eu vou é pagar minha folha por ano em benefício que eu trago como tecnologia, né? Então, assim, seja em revisão de processo, revisão de licença, né? Estamos usando o TASI sem precisar. Então, a TI, para que ela possa ser vendável, tem, na minha visão, tem duas chaves. Primeiro é o bico no balcão e segundo é provar, através de business case, aquilo que a gente está trazendo de benefício, né? Porque ela pode ser cara, só que tudo que ela traz tem que ter uma contrapartida, seja realocação de gente, seja dinheiro na mesa, enfim. Então, é assim que a gente transforma a TI rentável, né? Ela não tem que ser mais aquele cara que custa, é o cara que é o enabler do sucesso da companhia. Esse acho que é o nosso papel aqui.
E aí, como é que a gente se adapta a toda essa transformação que a gente está propondo? Que você falou, né? A gente é fee for service, a gente que eu falo é o mercado. Como é que a gente deixa de ser... Cara, é rever o modelo de negócio, né? É saber como é que a gente vai se posicionar como mercado de saúde, né? De novo, lá no mercado bancário, a gente tinha tênis silos, o banco era 100% dono do correntista, ele não sai daqui por um modelo que agora tudo pode. Né? E aí ele identificou maneiras de que, pô, será que o paciente está rodando por aqui? Ou, desculpa, o correntista está rodando por aqui? Como é que eu me beneficio disso? É o que a gente tem que fazer na saúde, repensar o modelo de negócio. Repensar como é que a gente vai poder cobrar a coisa certa e se a gente faz menos exames, como é que a gente vai tirar o suco de limão da limonada? Né? Então, tornando curtas a resposta que pode ser filosófica, é repensar o modelo de negócio. E como é que a tecnologia ajuda a repensar esse modelo de negócio? Como é que a gente, a partir dos dados que a gente tem, consegue falar assim, poxa, peraí, vê lá o cara que tem uma condição de diabetes, não aparece aqui há X meses, como é que é preditivamente fala assim, pô, Alex, faz uns 5 meses que você não vem aqui fazer um exame que para você é primordial, cara. Está aqui já marcado no lugar tal que fica 3 quilômetros da sua casa. E se você quiser, eu ainda mando o Uber te buscar. É isso que a gente tem que pensar como em tecnologia para poder fazer aquilo que vai ser perdido com a interoperabilidade. E, de novo, eu acho que não vai ser perdido, não. A gente tem muito dinheiro na mesa aí que não movimenta porque a gente trabalha num modelo antigo. Né? E quando eu falo a gente, de novo, estou falando do CPF Alex, falando do mercado, né? Não é a visão. A gente trabalha no modelo antigo. A gente trabalha que assim, pô, é assim que vai ser. Né? Se você, uma coisa que me chamou a atenção muito tempo atrás, não tem nada a ver com essa conversa. A maior folha de pagamento da Prefeitura de São Paulo antigamente era o cara que acendia e apagava o lampião no poste. Né? E esse cara deixou de trabalhar porque teve luz no poste. E nem por isso a família do cara passou fogo. O cara se adaptou. O cara parou de fazer isso e foi fazer outra coisa. Então, como é que a gente vai mudar esse cenário da saúde que é a interoperabilidade? Não vai tirar. Tem muito mais coisa que a gente tem criatividade suficiente e conhecimento de negócio suficiente para gerar muito mais negócio e cuidar muito melhor da nossa população, que é o que importa para o nosso dia a dia aqui, certo, Vitor? Muito bom, adorei essa fala do cara que acendia o lampião. Gente, essa daqui é daquelas conversas que acho que a gente podia ficar aqui mais 3 horas e ainda a gente não ia passar por todos os aspectos, mas a gente está chegando aqui nos minutos finais dessa nossa conversa, infelizmente, porque eu adorei estar aqui, debater e provocar e cutucar e ser cutucado. Gente inteligente rende conversa inteligente, e essa conversa aqui está sendo fantástica. Mas eu queria começar a direcionar aqui para as nossas palavras finais, para o encerramento da nossa conversa, mas mais uma rodadinha de perguntas, e agora provocando cada um de vocês sobre o que vocês enxergam para esse futuro breve. A gente está vendo a digitalização de tudo que nos cerca. E a gente está vendo também que se a gente não assumir, não fizer algumas tarefas, o ChatGPT, o Uber, o iFood, eles vão fazer pela gente. Alguém vai chegar e vai abraçar essas tarefas e a coisa vai acontecer. A gente está segurando porque a gente quer que aconteça conosco. Né? A gente já batalhou tanto para construir o nosso castelinho, então a gente quer que aconteça conosco, mas a gente está sob risco, né? Todo mundo, todo tipo de negócio hoje, com a agressividade da transformação digital, está em risco, tem que estar esperto, tem que estar ligado, tem que estar conectado. Pensando nisso, Dai, quais são os planos breves? Qual que é a visão da MV para as novas ferramentas, para as novas parcerias, para o futuro? Aproveita aqui essa última fala, essa fala de despedida dessa nossa conversa, para fazer o merchan. O que a MV vai nos trazer? O que a gente pode esperar? Quais são as expectativas? Para onde que a gente está olhando? O que vem aí pela frente? É bom, é um momentozinho do merchan, né, Vitor? Aproveitar aí. Primeiro, eu não sei se eu vou voltar para se despedir, já que é o momento de despedida, assim, eu adorei a nossa discussão. O Alex, ele falou no começo, esqueceu de um debate-papo legal e assuntos legais, mas não falou pessoas legais, mas no final ele falou pessoas inteligentes, foi bem melhor, hein? Então, como a gente sempre pensa em automatizar processos, assim, como estou à frente do prontuário e enfermeira de formação, sabe, sempre vou olhar o lado do paciente, o lado do cuidado, da assistência, então, para mim, a visão é sempre cuidar do paciente.
Hoje a gente está trabalhando também com formas de trazer inteligência artificial para dentro do prontuário, seja o ChatGPT, seja um outro cenário, para poder trazer essa automatização e acelerar os processos durante o tratamento. Um apoio à decisão mais rápida, mais fácil, mais intuitiva, com o ajuda da inteligência artificial. Então, esse está sendo o nosso grande foco no momento, né? Melhorar cada vez mais a assistência através do uso da tecnologia. E uma coisa que o Alex falou, que o cara lá do acendedor eu precisava comentar sobre isso, do poste foi substituído, mas ele aprendeu a fazer uma outra. Então, assim, a tecnologia ela não vem para substituir, ela vem para apoiar, para ser um direcionador, né? Então, cabe às pessoas saberem utilizar da melhor forma para poder facilitar o seu trabalho no dia a dia e acabar gastando os seus esforços, desculpa, dentro de um ou outro processo. Então, assim, o que é que a gente vem pensando? Nós vemos pensando justamente em automatizar os processos assistenciais, olhando sempre o paciente no centro do cuidado, através do uso de apoios de decisões, inteligência artificial, como trazer o paciente para o seu contexto de saúde, e a parte do engajamento dele, a gente vem trabalhando bastante e a gente vem reforçando isso, em cuidar realmente da saúde e não cuidar da doença. Então, tudo que a gente vem trazendo na hospitalar está aí, está um passo, né? Então, a gente vem trabalhando muito nisso para levar para hospitalar novos processos, novos cenários que coloquem, de fato, o paciente sempre no centro do cuidado, automatizando o processo, minimizando o tempo do profissional à frente do computador e mais à frente do paciente com aquele olhar de visão, de cuidado e de automação do processo. Então, os nossos esforços nesse momento está justamente nisso, melhorar cada vez mais a assistência. A Philips desenvolve tecnologia para aproximar pessoas e profissionais para que a assistência seja melhor e para que a utilização das ferramentas seja mais suave, mais fácil. Então, o que a gente tem através dos portais, tanto do paciente para engajamento, quanto dos profissionais para interação, faz todo sentido nesse contexto. A Philips desenvolve ferramenta para melhorar os fluxos de trabalho através de plataformas end-to-end e da interoperabilidade com o nosso prontuário TASI. Graças a isso que a gente consegue simplificar. A gente tem plataformas especializadas que plugam no nosso, esse plug and play que tanta gente fala, que plugam para melhor tomada de decisão, seja de radiology, cardiology, risk factors. A gente tem toda essa tratativa para dentro da tomada de decisão, que é o TASI, e essa interatividade tão importante, nós temos trabalhado fortemente através das APIs também, e, claro, o uso de dados para melhor tomada de decisão clínica e gerencial. E isso só acontece quando ele está estruturado, quando ele está verdadeiro e quando ele está viável. Com isso, a inteligência artificial pode, sim, fazer o seu melhor trabalho preditivo, o seu melhor trabalho apoiando as decisões. Claro que a gente tem utilizações mais ou menos maduras da inteligência artificial, já que o nosso meio é heterogêneo, seja em radiologia, seja em tomada de decisão clínica, mas certamente o que vem por aí é simplificar o uso da tecnologia e garantir melhores resultados clínicos, assistenciais e a experiência dos profissionais e dos pacientes através da tecnologia. É isso que a gente pode esperar da Philips e do TASI. E, novamente, agradecer aqui a oportunidade. Cara, obrigado vocês pela chance de aprender. Hoje eu sei que eu sou legal e inteligente, então foi uma manhã maravilhosa. Cara, eu acho que o nosso papel, Vitor, é continuar desafiando o status quo, né? Continuar desafiando tudo que a gente vê aqui e usar a expertise que a gente tem e a facilidade que a gente tem para buscar negócios dentro do nosso negócio, né? Então, assim, eu me preocupo bastante em que a tecnologia seja diferente daquilo que a Dai falou no começo, né? Que a galera encara a gente como custo. Não, a gente é um gerador de negócio. Então, como é que eu vou desafiar Dai, Eli, para que entreguem coisas melhores? Desafiá-los para que não sejam apenas consultores e sejam, sim, consultores de verdade, para direcionar a gente no caminho correto. Porque, de novo, às vezes a gente quer inventar umas coisas que não pode ser feito, e aí o cara fala assim, vamos aí. Não, cara, você tem que falar que não pode, você tem que falar qual que é o problema de fazer isso, né? Então, com essa inquietude, desafiar o que está aí,
né? Porque a sua fala, quando a gente falou de interoperabilidade, foi fantástico. É sim para tudo, cara. O que falta a gente fazer, né? Então, aqui na saúde, a gente sabe o que tem que ser feito. A gente conhece o que tem que ser feito. Ah, mas falta dinheiro, mas falta tempo. Cara, a gente é brasileiro, né? A gente está dando risada agora aqui com esse negócio de inflação. O americano está pirando com a inflação a 3%. Manda ele vir aqui com 96, cara. Então, a gente conhece os problemas. A gente sabe como sair dos problemas. Vamos para cima, né? Tem uma galera me pingando aqui no paralelo e até foi bacana conhecer todo mundo nessa reunião hoje. Vamos para cima. Eu acho que a principal fala é como que a gente, os principais atores desse ecossistema, pode fazer com que a coisa aconteça e por algum motivo não está acontecendo agora. Então, assim, eu me acho responsável, eu sei que você se acha responsável, Victor, a Dai, o Eli. Como é que a gente vai mudar isso, cara? Chega de reclamar, vamos para cima e vamos alterar o sistema de saúde para que ele dê certo. Porque senão daqui a pouco, além de desempregado, a gente vai estar se tratando de um lugar que não existe mais, que essa coisa vai falir, não é mesmo? Muito obrigado pela chance, muito obrigado de novo por aprender com cada um de vocês, foi sensacional esse momento que poderia durar o dia inteiro. Muito obrigado, Dai, Eli, Alex. Alex, pegando esse final da tua fala, só ressaltando, sim, é essa a visão, é a visão de que a gente pode, é a visão de que até o slogan da ABCIS hoje é juntos vamos transformar a saúde brasileira. Porque não tem herói, não tem, é uma decisão coletiva, é a gente pegar e falar assim, cara, não vai vir, né? Não vai vir a lei, não vai vir o financiamento, vamos sentar aqui e vamos combinar, né? Então, eu não sou simplista, mas é de coisas simples assim que a gente está precisando. Dizer para vocês que eu fui tentando pensar uma coisa ali, outra ali, não sei se vocês estavam com o chat aberto, mas olha, a galera participou de forma enlouquecida da nossa discussão, elogiando, dando sugestão, criticando, sinal que a conversa foi muito boa e eu termino agradecendo a paciência de todos, a participação de todos.